Eu quero ler para nós, aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 7, do verso 26 ao 28, destinada aos Hebreus. Não se tem certeza sobre quem seja o autor. Durante muito tempo havia uma maioria na igreja que achava que era ela de autoria de Paulo. Depois as dúvidas aumentaram e eles resolveram deixar sem autor. Havia Bíblias antigas, quando você lia, você ainda encontrava aqui carta de Paulo aos Hebreus, depois mudou. De modo que não é importante, na realidade. O importante é que o que aqui se diz é inegavelmente verdadeiro. Faz sentido com o Evangelho, faz sentido com Jesus, faz sentido com o amor de Deus. Tenha sido Paulo quem escreveu, ou Barnabé, ou tenha sido qualquer José desconhecido da Palestina, tudo que disse era verdade, de acordo com o Espírito do Evangelho revelado em Jesus. Olha só o que se diz, numa linguagem sacerdotal, uma linguagem do templo. Por isso a carta é chamada aos Hebreus, porque era o pessoal que tinha crido no Evangelho dentre os judeus e que tinha saído e abandonado o templo de Jerusalém, no que dizia respeito aos significados anteriores que eles atribuíam ao templo enquanto eram religiosos do judaísmo. Mas agora, entendendo que aquele templo era uma grande cenografia de inspiração de natureza espiritual e psicológica, mas não passava disso, de que a geografia onde ele estava construído não era santa, mais santa do que de qualquer um outro lugar. Agora que supostamente eles tinham entendido que o único santuário que Deus habita não é feito por mãos humanas, mas é o coração, é a consciência da gente, se esperava que eles prosseguissem adorando a Deus em espírito, em verdade, em dilatamento de percepção. Mas o que aconteceu foi um retrocesso. Eles voltaram atrás. Depois de 8, 10, 12 anos de caminhada, eles começaram a querer as seguranças psicológicas e rituais da religião. Então, os que habitavam a região do templo em Jerusalém, que queriam recorrer outra vez e recorriam à prática de sacrifícios, de bodes e de touros e de pombinhos, a todas as práticas das festas judaicas, as barganhas, as oferendas, a tudo o que se tinha instituído antes na lei de Moisés e que tinha sofrido uma quantidade imensa também de acréscimos dos religiosos e da tradição dos anciãos lá em Israel. É porque esse pessoal que tinha crido no Evangelho, que tinha entendido que Jesus é o Cordeiro eterno de Deus que tira o pecado do mundo e de todos os mundos, e que tinha crido que em Jesus a revelação de Deus estava finalizada, e que tudo que não era como Jesus tinha ficado obsoleto, ultrapassado, e era para ser deixado de lado, não passava de arquetipia, de natureza psicológica, para compreensão daqueles aos quais a palavra de Deus vinha sendo dirigida, mas que agora, com Jesus, com o Emanuel, com Cristo entre nós, todas aquelas coisas tinham ficado no ambiente delas, no ambiente
das sinalizações, das simbolizações, dos tipos, das alegorias, das metáforas, das imagens imediatas que queriam significar, simbolizar e projetar sentidos maiores. Mas uma vez que o sentido maior, único e absoluto, que era Cristo, tinha se manifestado e se encarnado, todo aquele arcabouço inteiro tinha caído em obsolescência. E agora tudo que se tinha, e tudo que se precisava, e tudo que se necessitava, não só judeus, mas seres humanos de qualquer outra cultura, civilização, entendimento, percepção, era saber que em Cristo tudo tinha sido feito, que na cruz tudo tinha sido pago, que toda dívida humana estava quitada, não para que nós nos entregássemos ao pior de nós mesmos, mas para que, suspensa a neurose da culpa com a sua angústia que não nos sara, a culpa não nos sara pela culpa daquilo que nos faz tropeçar mais e mais naquilo que nos faz sentirmos-nos mais culpados. Ao contrário, a culpa é apenas uma exacerbadora daquilo que ela própria virá a sofrer, daquilo que ela própria virá a dizer: por tal coisa me fiz culpado. Suspensa a culpa. Todo ser humano, quando de fato entende que Cristo pagou, que está pago, suspensa e tirada a culpa, não se instala a licenciosidade permissiva no ser, mas uma gratidão que quer criativamente andar na busca de se tornar semelhante a Deus em Cristo como homem. Esse é um milagre simples do Evangelho, para se realizar em qualquer lugar da terra. Só que aqui, esse pessoal, a quem essa epístola é dirigida, chamados eles de os hebreus, ironicamente, estavam voltando atrás. A palavra hebreu significa aquele que anda, caminha. É um andarilho, adpuru, é o que cruza fronteiras. É o cara que está sempre saindo do conformismo e entrando numa terra prometida, numa Canaã existencial. Não tem medo de tomar posse do que lhe está reservado. Esse é um hebreu. Etimologicamente, essa palavra definia esse espírito andarilho desinstalado, crescente, aumentante na alma. Por isso eu disse que é um sarcasmo botar o nome dessa epístola de aos Hebreus, porque os caras são os retrocedentes, são os que estão voltando atrás, estão fazendo moonwalking em relação ao Evangelho, estão lá matando agora touros, cabritos, voltando ao primitivismo da percepção. Aí se escreve a epístola aos Hebreus, dizendo a eles: será que vocês não entenderam nada? Por favor, vocês não compreenderam que voltar para isso é voltar para o primitivismo, que essas coisas eram blade da nossa infância espiritual, que isso era ioiô, era bolinha perereca para jogar, para a gente se divertir, que isso era vôlei de praia. Vocês não perceberam que isso aqui era balão de gás da religião para distrair as crianças? Mas que em Cristo a gente virou homem. No Filho do Homem, a infância da consciência termina. Como é que vocês podem, depois de Jesus, pensarem que o Criador de todas as coisas vai fazer remissão de pecados se você matar uma pomba? Se você matar uma ovelha, um gado, um boi? Já na antiguidade, antes de Jesus, ele estava dizendo o tempo todo: o que eu quero não são sacrifícios, mas é que vocês pratiquem a misericórdia.
E agora, depois de tudo explicitado por Jesus, e sendo o próprio Jesus aquele que faz a finalização absoluta dessa era de representações, e Ele próprio é a encarnação e a plenitude de tudo, e paga de uma vez para sempre, por qualquer que seja a culpa, o débito, a angústia, a neurose, a aflição de ser dos humanos, para que todos nós tenhamos igualmente a chance de vivermos como homem, com a cabeça para a luz, sem medo de Deus, sem as angústias das crianças que fogem de trovões e de relâmpagos, e apavoradas de uma insegurança de tudo e de todas as coisas. Pois bem, por isso se escreveu essa epístola, para chamar esse pessoal para o Evangelho. Saiam daí de trás, voltem a ser gente consciente. E aí eu passo a ler os versos que eu pedi para vocês verem, e acho que agora eles vão ficar mais claros na mente da gente. Eu posso até ler e terminar, porque a compreensão vai ficar simples, se não vejam. Com efeito, Hebreus 7, 26, com efeito, nos convinha ter um sumo sacerdote, assim como este, Jesus, é dele que se está falando. Ou seja, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, no sentido de que foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado, e feito mais alto do que os céus, do que principados, potestades, poderes, dimensões, camadas e camadas dimensionais. Ele está acima de todas as camadas dimensionais. Porque, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou e se identificou com a pessoa humana, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que lhe foi dado o nome que está acima de todo nome. Foi exaltado acima de todo principado, potestade e poder, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Foi feito mais alto do que os céus. Sim, nos convinha um sumo sacerdote como este, que não tem necessidades, carências, de nada, nem de mim, nem de você, nem de culto, nem de canção, nem de sacrifício, nem de oferenda. É um Salvador resolvido, satisfeito, sem dizer: o que você está trazendo para mim? É Cristo, não é Macedo. Nem é cristão, no sentido do cristianismo, das cobiças, das demandas. Ele está satisfeito. Não foi o que se disse em Isaías, capítulo 53, falando desse que daria a sua vida como oferta pelo pecado? Ao final se diz: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito, contente com o que completou. Está pago, consumado, está feito, não tenho carência, fiz. Nos convinha alguém como ele, que não tem necessidade. Como todo Salvador, um Salvador necessitado, a gente não sabe se ele está fazendo por nós ou para ter um retorno para a carência dele depois. Mas esse aqui não tem necessidade. Não precisa fazer isso e faz. Por isso é tão absoluto o desejo dele, o amor dele. Sim, não tem necessidade de nenhuma natureza, especialmente essa, aqui expressa,
conforme a dos sumos sacerdotes de Israel, do templo antigo, ou de qualquer sacerdote, dos profissionais da representação de Deus aos homens, que são todos os grandes carentes e necessitados de tudo. Ele não tem necessidade, todavia. Sim, de nada e nem tampouco de oferecer, todos os dias, sacrifícios, cultos, orações. Primeiro, pelos próprios pecados do cara. Como eu que subo aqui e venho pregar, e que não sou sumo sacerdote de ninguém, nem atravessador, Deus me livre. Mas só porque eu venho ensinar o Evangelho, a primeira coisa que o meu coração busca é estar em harmonia, em consonância sincera com o que eu vou conversar com vocês. Não por um instante para depois surtar assim que eu saia daqui. Não, tem que ser a pavimentação da minha consciência, do meu dia a dia, do meu modo de ser mais livre e espontâneo. Mas primeiro, eu tenho que lidar com os meus próprios pecados, para poder depois ministrar a palavra de Deus aos outros. E eu não sou um sacerdote. Eu estou em Cristo. Nós todos temos um único sumo sacerdote. E quando a gente ganha a consciência do Evangelho, os sacerdotes acabam na nossa vida. Nós somos sacerdotes de nós mesmos na presença de Deus e temos a Jesus como único sumo sacerdote, nos mediando diante do Pai, e ninguém mais fica no caminho. Mas aquele que nesse mistério no passado assim se oferecia ou era chamado para ser sacerdote, primeiro tinha que se oferecer oferendas pelos seus próprios pecados e depois pelos do povo. Mas nós temos um que não tem necessidade disso, porque fez isto uma única vez na cruz, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos a fraquezas, mas a palavra da promessa eterna de Deus, que veio depois da lei dada aos homens, foi nos dada depois dela, por isso revoga a lei, constitui o Filho de Deus como único sacerdote perfeito entre nós e Deus, para todo sempre. Amém. Nos convinha, portanto, ter tal sacerdote. Aí você diz, mas o que você de fato quer nos dizer hoje à noite? Como se eu não tivesse dito nada ainda. O que eu quero é uma coisa muito simples. Na realidade, gente, toda essa linguagem que a gente lê aqui de templo, sacerdote, oferenda, sacrifícios, isso e aquilo, deixam a mente de pessoas como nós, obrigado, profundamente limitada, porque essa é uma linguagem que não representa necessariamente qualquer coisa concreta, real no mundo espiritual. Por exemplo, querem ver como não representa? Na sociedade ressurreta, glorificada, descrita no Apocalipse, chamada de Nova Jerusalém, uma coisa que não se achou lá foi nenhum santuário. Portanto, toda essa linguagem aqui de templo, sacerdote, o Apocalipse mata essa linguagem. Acaba. Não tem futuro. Já não tinha aqui. Por isso que a epístola foi escrita dizendo, parem com isso, isso acabou. E no futuro, o Apocalipse diz, João fala, eu entrei nessa ambiência eterna e não tinha lugar de culto, de santuário, porque culto é um modo de ser eterno em Deus. É só isso. Então, nós estamos só ainda falando de uma linguagem. Quando a gente fala de um sumo sacerdote, não fico com essa cabeça assim, toda vaticanizada, imaginando Jesus, uma espécie de Papa Francisco, assim, sabe, super, absolutamente do bem, fazendo orações, o fulano está lá. Não,
Isso é só uma imagem antiga de como funcionava a arquetipia psicológica e espiritual dos judeus. Foi escrito para judeus, está trabalhando com códigos que os judeus entendiam há 2000 anos atrás. Nós não temos que ficar presos à estrutura, à edificação, à cenografia, ao presépio. Em síntese, a única coisa que está dita ali é o seguinte: esquecida a cenografia e o presépio, o que se está dizendo é: nenhum homem precisa de nenhum mecanismo, nenhum sistema, de nenhuma natureza, de nenhuma mediação, de nenhuma mecânica, de nenhuma alquimia, de nenhum conjunto de verdades, de nenhuma sistemática, de nenhuma construção elaborada por mestres da mente, ou por sacerdotes, ou por filósofos, ou por pensadores. Ninguém precisa de nada disso. Jamais se precisou e nunca se precisará. Todas essas coisas, se um dia elas existiram, existiram por causa da infantilidade, da imaturidade, da primitividade, da necessidade evolutiva de percepção da história. Mas a cada nova idade ou geração, à semelhança da nossa vida, se esperava que etapas fossem deixadas de lado, porque agora em Cristo, o que está revelado para todo homem é que não se adora a Deus em nenhum monte especial, em nenhuma localização definida. Não existe nada sagrado. Tudo é feito santo, se vivido, se pisado, se provado, se experimentado, com a mais inteira verdade de ser, sem auto-engano diante de Deus. Todos se tornaram aceitáveis por causa de Jesus. É isso que está dito. Acaba com necessidade de comprar pedra para fazer prédio, tijolo, cimento. Acaba com todo esse aparato de organização de representantes dos homens diante de Deus. Acaba com essa história do venha para a campanha do milagre. Acaba com o cristianismo. E de quebra com tudo que é religião. De quebra. Porque convida todo homem a andar em espírito e em verdade. Porque diz, tudo mais é de uma relatividade que já não serve mais nem para nos enganar como simbolização. Porque depois de Jesus não dá mais. Depois de termos bebido da água da vida, não dá para a gente se contentar com água mineral lindóia. Não tem condição. Não dá para voltar atrás depois de certas percepções. Depois de certos entendimentos, não dá mais para ficarmos nos enganando. A alma não aceitará, uma vez iluminada, todo retrocesso. Experimentará a revolta, a depressão, a insatisfação, a aflição. E se você, na sua insegurança, se força a isso, é apenas para se perder, para se desinteressar, para se tornar depois, quem sabe, definitivamente cínico. Eu estou dizendo isso a você porque a gente vive numa época de Fred Flintstones convivendo e trabalhando junto aos Jetsons. Idade da Pedra e futuro estão presentes toda hora na mesma sala. Eu vejo pessoas que têm uma cabeça, parece que saíram da Idade da Pedra. Se for evangélica, é mais normal ainda ser uma pessoa da Idade da Pedra, que você não consegue acreditar que aquele ente existe com aquelas convicções, brigando por aquelas coisas, querendo matar por aquilo ali. Você diz, meu Deus, essa pessoa existe, olha só como é que ela está. É chocante, é triste, é pavoroso. Ao mesmo tempo, você tem outros que, se pudessem, fariam o seu ninho no planeta novo, que foi descoberto essa semana, já mudariam para lá daqui a mais um tempinho.
500 anos de viagem. Então, enfim, se pudessem, iriam. Quase que se conseguissem se robotizarem inteiros, se androidizarem. Estão orando, pedindo ao Eterno que a Google crie logo a sua lente Google. Para ficarem conectados igual os idiotas. Enfim, a gente habita, esses polos estão aqui à nossa volta o tempo todo. Agora, apesar disso, o que eu noto é que o primitivismo da percepção espiritual de todo mundo é basicamente o mesmo. Todos inseguros, todos precisando de representantes, de gurus, de intermediários, de intercessores, todos ao seu modo procurando suas visões de espiritualidade, mas com os seus profissionais da iluminação espiritual, sem provarem a liberdade dos filhos de Deus, de terem aquela paz imensa de se saber completamente reconciliado com o Eterno. Isso é que é a coisa mais maravilhosa. Eu estou reconciliado com o Eterno. Não existe nada. Dele para comigo nunca houve. Ele é bom. Todo problema com Deus foi meu com Ele, é meu com Ele, é o meu medo dele, é a minha fuga dele, é a minha vergonha dele, é o meu autojuízo imputado a Ele, é o inferno que eu crio dentro de mim e digo que Ele quer me jogar lá. Eu vou me matando em nome de Deus, sem querer me entregar a Deus, fazendo de Deus o meu diabo e frequentemente do diabo o meu Deus. E o Evangelho simplesmente vem e diz: destrua todos esses templos, arrebente todos esses altares, que não fique pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Todos os montes sagrados sejam aplainados e que você, enfim, tenha na sua consciência essa certeza final. Me convinha ter um sumo sacerdote como esse. Não porque ele esteja com incensos, badalando incensos na celestialidade dia e de noite. Senhor, olha o Pai, olha o Caio. Não. Ele é Espírito. Ele é amor, Ele é luz. Ele não está andando em nenhum santuário, em nenhum lugar. Como diz o Apocalipse, não há santuário. O santuário é essa catedral de amor, na qual nós já estamos. Aí você vai sair daqui, o ônibus vai atrasar, o dinheiro é mais curto que o mês, os problemas vão continuar. As ameaças de culpa ou os agentes do medo vão insistir contra a sua vida. Mas não esqueça de uma única coisa. Você tem um intercessor definitivo. Há uma oração eterna que foi feita, está feita, é feita em seu favor e não é retirada jamais. O seu Criador disse: eu o reconecto a mim eternamente. É isso que Jesus disse, é isso que Jesus fez. E quem quer que tenha essa fé, não se agarra mais a homens, nem a estruturas, nem a superstições, nem a medos, nem a dependências, nem a profissionais do clamor, ou da mediação. Quem quer que tenha ganho essa consciência virou herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo Jesus. Se assenta em paz no seu próprio lugar e se sabe seguro eternamente em Jesus. Essa é a verdadeira Páscoa. É atravessar a gente daquele estado de escravidão amedrontada
para uma consciência eterna de liberdade crescente, porque Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste, hoje e eternamente. Amém. Jesus, planta no nosso coração a paz dessa fé. Planta em nós o descanso, a convicção de estarmos em Ti, da nossa inafastabilidade de Ti, da Tua segurança dada a nós. Por favor, põe as raízes do Evangelho tão bem plantadas na gente, que o nosso coração não ande de medo em medo, nem de vacilo em vacilo, mas fortalece-nos, andando adiante, sem retrocesso, sem voltar atrás em nada. Com efeito, nos convinha, e apenas nos convinha termos a Ti, Jesus, como mediador da nossa paz eterna. Em Teu nome. Amém e amém. Vamos ficar em pé. Pai, a maioria de nós, mesmo quando sabe tudo aquilo que hoje foi aqui repetido, na hora que dói, o coração se desespera, porque é pequena a nossa fé, porque está tudo feito, mas toda hora a gente pensa que não está. Porque Tu cuidas de nós, mas toda hora a gente imagina que se não Te molestarmos, Tu te esqueces. Porque nós Te tratamos como se Tu fosses um de nós. Eu sei que tem gente com muita angústia aqui hoje. Muita angústia. Eu quero Te pedir que Tu, que és o único que nos convém, o único que intercedes hoje porque já intercedeste eternamente e o que Tu fazes está feito. De modo que Tu oras por mim agora e por cada um de nós agora e sempre. Fortalece o nosso coração e que o Teu Espírito gere em nós aquela certeza da intercessão que transcende a lógica, que Tu estás nos colocando num lugar de bem para nós, ainda que hoje nós não consigamos discernir a vereda e o Teu caminho em nosso favor. Mas dá-nos um coração que se fortaleça na fé e que persevere sem medo, em confiança, é o que eu Te peço. E obrigado pelo livramento também que cada um aqui que precisa terá. Já está tendo, já teve, em nome de Jesus. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre todos nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor, sobre todos nós, levante Seu rosto e nos encha dia a dia do Espírito Santo, de fé e de alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.